Olá pessoal, olá, voltamos então para a gente continuar aqui no nosso estudo do Código de Ética, né? Acredito não, né? Agora a gente vai efetivamente entrar no Código de Ética já para evitar maiores conversas, para evitar maiores delongas. Já abrimos aqui direto na página 8, né, do nosso código e a gente já está aqui, ó, no artigo 1º. Já nem vou falar muita coisa, dizer o que a gente viu no outro vídeo ou não, vamos cair direto aqui no código, porque senão a gente perde muito tempo. Quando vê, passa 20 minutos, a gente falou e não viu muita coisa, né? Então vamos lá, direto aqui no Código de Ética. Então quando você pega lá o Código de Ética, tem aquelas partes que eu já tinha mostrado para vocês antes: apresentação, resolução, né, carta aos psicólogos, né, os princípios, né, no que o Código de Ética está baseado, no que as pessoas que escreveram esse código se basearam para escrever eles, que foi o que a gente basicamente viu no vídeo anterior, né? E aí, efetivamente, vamos ao código. O Código de Ética, então, quando você pega lá o livrinho, né, abre, então tudo aquilo ali antes são fundamentos, vamos dizer assim, para a gente chegar aqui nesse ponto. Então, se vocês estão com o código de vocês aí, ou no livrinho, ou no artigo em PDF que está lá disponibilizado para vocês no SIGA, então o código começa aqui, tá? Na página 8. E ele começa como? Ele começa falando aqui, ó, das responsabilidades do psicólogo. Então o código começa falando quais são as responsabilidades do psicólogo. É quase que mais ou menos assim: você, psicólogo, é obrigado a, tá? Então vamos lá, quais são as responsabilidades? Então, primeiro, artigo 1º, são deveres fundamentais do psicólogo. Então aqui, ó, deveres, tá? É uma obrigação. Aqui não é uma questão de você dizer assim: será que eu posso, será que eu não posso? Deixa eu interpretar. Não tem muito o que interpretar não, tá? É mais ou menos assim, é tua obrigação, você tem que fazer isso. Então, artigo 1º, são deveres fundamentais do psicólogo. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir esse código. Ora, conhecer é o que a gente está fazendo agora, tá? Divulgar é efetivamente tentar tornar isso o mais público possível para que outras pessoas, mesmo não psicólogos, tá, conheçam o código, até porque as pessoas, para que elas possam, não vou dizer se proteger é uma coisa muito ruim, mas que elas possam se prevenir, às vezes, de uma conduta, não vou nem dizer antiética, mas às vezes uma conduta inadequada de um profissional, de um colega que, às vezes, sem querer, pode estar infringindo o código sem saber, por exemplo. Então é importante que as pessoas tenham esse conhecimento, mesmo quem não é psicólogo, tá? Então é uma obrigação, nossa não, nem de vocês, porque a gente não é psicólogo, vocês não são psicólogos ainda, e eu não sou mais. Mas assim, é uma obrigação do psicólogo, quem é psicólogo, quem tem registro no CRP, é uma obrigação conhecer esse código. Então vocês, por exemplo, vão conhecer agora, né? Por isso que eu enfatizei, eu posso, para nessa disciplina a gente ver artigo por artigo, porque vocês não vão poder alegar amanhã depois que vocês não sabiam o código, não conheciam o código, tá? Aliás, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, né? Então, tá aqui. O psicólogo é obrigado, então, a conhecer, divulgar, cumprir. A gente não, né? Os psicólogos são obrigados a cumprir o que esse código tá. E aqui, ó, fazer cumprir. Fazer cumprir quem? Fazer cumprir a pessoa que trabalha comigo lá na empresa, o engenheiro que trabalha comigo? Não. Fazer cumprir é outro psicólogo. Significa que se você tem um colega, você trabalha no consultório, trabalha numa empresa, numa escola, hospital, sei lá onde tem outros psicólogos que intencionalmente ou sem querer não estejam cumprindo o código, tá? É obrigação sua fazer cumprir. E aqui já está um ponto. Por exemplo, assim, se amanhã depois um colega seu comete uma infração né, vai ter uma investigação, uma coisa assim e tal, se ficar comprovado que você sabia que a pessoa estava fazendo aquilo errado e deixou quieto, você vai ser enquadrado junto, tá? Se for uma questão só da psicologia, você vai ser enquadrado dentro do código. Se for uma questão maior, você pode responder penalmente, legalmente aí por isso. Então é importante aqui, ó, fazer cumprir. Fazer cumprir quem de direito, né? Quem é obrigado a cumprir, no caso, são os psicólogos. Só para dar um exemplo nisso, me lembra agora uma situação que acabou de acontecer agora há pouco tempo, passou na televisão. Provavelmente quando vocês forem ver esse vídeo já vai ter feito muito tempo, né? Mas algumas semanas atrás aí, não sei se vocês viram, acho que foi no Paraná, se eu não me engano, de uma mulher que estava se passando por psicóloga. Então, ou seja, ela
pegou o carimbo, né, de uma outra psicóloga de verdade do Rio Grande do Sul, se não me engano, mandou fazer o carimbo, estava lá no Paraná, entrou numa clínica e disse que era psicólogo e estava lá atuando, estava lá trabalhando, carimbando e tal. Uma colega dela, que não era psicóloga, não lembro se era fisioterapeuta, se eu não me engano, ou era sócia, desculpa, era sócia dela, que era fisioterapeuta, descobriu que a mulher não era psicóloga de verdade. O que ela fez? Ela denunciou a mulher. Óbvio, né? Eu não conheço o código de ética dos fisioterapeutas, mas deve ter uma coisa parecida com essa aqui lá, né? E mais ou menos ela deve ter dito, olha, eu não posso simplesmente deixar alguém que eu sei que não é um profissional tá atuando aqui na minha hora, fazendo na minha clínica, né, no meu consultório, fazendo de conta que é, porque a hora que se estourar para ela, vai estourar para mim também, porque eu vou ser colocada como cúmplice, né? No caso até é uma questão legal mesmo, como exercício legal da profissão ou charlatanismo, no caso como era da menina, né? Depois tentou se explicar lá, mas enfim, não era, né? Então aqui, ó, primeira obrigação, conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir esse código. Tá? D. Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. O que isso está querendo dizer? O que essa parte do código quer dizer? Quer dizer assim, olha, é uma obrigação minha, né, enquanto psicólogo, enquanto profissional, só assumir atividades, trabalhos, né, ações às quais eu esteja capacitado, tanto pessoal, teórica ou tecnicamente. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que amanhã depois você vai ser você será um psicólogo, vai trabalhar, por exemplo, numa Volkswagen. A Volkswagen te contrata. Aí a Volkswagen ela chega para você dizer assim, olha, a gente vai fazer um sistema aqui de avaliação de todos os nossos empregados no Brasil, né? E a gente vai fazer, e aí os nossos psicólogos lá da matriz na Alemanha desenvolver aqui uma bateria de ações que os psicólogos vão ter que desenvolver, né? E aí tá aqui, você vai ter que fazer uma avaliação psicológica de todos os nossos funcionários usando o teste Zolliger, por exemplo, é um teste psicológico. Aí você vai olhar para aquilo ali e vai dizer, meu Deus, eu nunca vi o Zolliger na minha vida, né? Olha só que interessante, né? Quando você tem um diploma de psicologia, esse diploma te habilita a você comprar um Zolliger, você aplicar um Zolliger, né? Tudo mais. Mas o fato de você estar habilitado a comprar e aplicar um Zolliger significa que você está capacitado tecnicamente a fazer isso? Não. Né? Você nunca viu o Zolliger na vida, por exemplo. Então o que você tem que fazer para estar de acordo com o código de ética? Porque você poderia simplesmente chegar e dizer assim, não, tudo bem, beleza, deixa que eu faço. Aí você pega lá o Zolliger, dá uma lidinha lá no manual lá e aplica mais ou menos, vamos ver o que dá e faz e pronto. Não, você não pode fazer isso, porque você está agindo de uma forma antiética, porque você está assumindo uma responsabilidade profissional, dizendo assim, não, eu vou avaliar todo mundo lá, mas você não é capacitado tecnicamente para fazer isso, você não sabe usar o Zolliger. Então o que você precisa fazer? É meio complicado, né? Que você vai chegar pro teu chefe e dizer assim, desculpa, eu não vou fazer agora, eu não posso fazer. Não, você não vai dizer isso, você não vai dizer, eu não vou fazer porque eu não posso. Não, você vai chegar para ele e dizer assim, peraí, tudo bem, eu vou fazer, mas para isso eu preciso de uma capacitação, senão eu vou estar querendo no meu código de ética, eu posso ser passível de uma punição aqui. Né? Então o que eu vou pedir? Já que eu não tenho a capacidade técnica para fazer esse tipo de coisa, eu vou pedir um tempo ou que a empresa me financie um treinamento em cima desse teste, faça um curso desse teste, para que eu possa efetivamente estar capacitado, né, tecnicamente para fazer isso. A empresa, de modo geral, não vai se negar a fazer isso. Ela vai preferir te capacitar para você fazer o troço certo do que de chegar para você e dizer, não, se vira aí e faz. Né? E aí você faz tudo errado e ela ainda tem prejuízo. Então, via de regra, a empresa ela vai ser parceira nisso daí e vai te ajudar na tua capacitação. Mas veja, você como profissional não pode chegar e dizer assim, não, deixa que eu faço. Se você não sabe fazer, você tem que se capacitar para poder fazer. Então, isso aqui é um exemplo, tá? Da capacitado tecnicamente. Outra coisa é capacitado pessoalmente, né? Vamos supor assim, por exemplo, eu sou um psicólogo clínico, eu trabalho, sei lá onde eu posso trabalhar. Bom, se eu sou clínico, no meu consultório particular, por exemplo, né? E aí, de repente, eu atendo adultos, né?
E aí, de repente, eu estou atendendo um paciente, tal, e ele começa a me falar muitos problemas do filho dele. O filho dele é uma criança lá que tem 6 anos, 5 anos, está apresentando esse comportamento. Ele quer que eu atenda. Ele gosta muito de mim, a terapia dele está muito legal, está funcionando muito bem. E ele quer que eu atenda o filho dele. Só que tem um detalhe, eu detesto criança. Não aguento, né? Eu nem tenho filho. Porque eu não gosto de criança, não. Horas, né? De repente eu estou precisando de uma graninha, esse cliente me paga bem, a consulta dele é boa, eu posso olhar e dizer assim, puxa vida, né? Esse cara aqui paga bem. Eu podia de repente atender o filho dele e ganhar 2 vezes mais, tal. Não, você não pode fazer isso. Por quê? Primeiro porque muito provavelmente você não vai estar capacitado nem técnica, nem teoricamente, né? Porque se você se especializou em atender adultos, por exemplo, provavelmente você nunca buscou uma capacitação maior aí para crianças. Mas segundo é que você pessoalmente você não trabalha com aquilo, você não gosta daquilo, você não vai, tanto é que você nem buscou uma formação, né? Então você não pode atuar ali. Por mais que você veja, por lei você está habilitado. Quando vocês se formarem e receber o diploma, vocês vão estar habilitados a atender idoso, criança, adolescente, adulto, sabe, casal. Vocês vão poder fazer tudo isso. Mas o fato de você estar legalmente habilitado não significa que você está tecnicamente, teoricamente ou pessoalmente capacitado a fazer aquilo. Então você tem que só assumir responsabilidade por aquilo que você pode realmente fazer. Tá? É uma obrigação do psicólogo. C. Prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentadas na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Horas, aqui ó, de novo, obrigação do psicólogo, tá? Então aqui, ó, por exemplo, prestar serviços de qualidade em condições de trabalho dignas. Aqui vocês vão ver que existe muito. De novo, aqui é um pouco da parte que entra na parte da interpretação. O que é uma condição de trabalho digna? Vamos lá. Então, por exemplo, vou fazer psicoterapia. Então, para fazer psicoterapia, se a gente for lá, que a gente aprendeu nas aulas de técnicas psicoterápicas, eu preciso ter um setting, né? Setting terapêutico. Então, o que é o setting terapêutico? Aquele lugar reservado, né? Com isolamento acústico, sem janelas, né? Onde a pessoa se sinta acolhida, onde tem um divã, onde a pessoa vai se deitar lá no divã, vai falar da mãe, né? Aquela coisa toda. Isso seria uma condição de trabalho digna. Pois é, mas, por exemplo, o professor Robson, vocês têm aula com o Robson, ele faz, né? Não sei se ele está fazendo agora, mas ele tinha um projeto de extensão que era, eu não vou lembrar agora, eu não vou lembrar do nome do projeto dele, vai até me matar se eu falar errado aqui agora. Mas era alguma coisa com atendimento psicológico com pessoas em condição de rua, né? Moradores de rua. Escuta psicológica. Agora não estou lembrado bem do projeto dele. Mas vocês já devem ter ouvido falar, vocês já devem saber. Então, ele fazia atendimentos dessas pessoas na rua. Ué, e aí? Cadê o setting terapêutico? Então ele está sendo antiético fazendo isso? Não. Né? Veja, é muito complicado a gente dizer o que é uma condição digna de trabalho. Ou então, muitas vezes, por exemplo, você vai estar num hospital, como aconteceu comigo, eu trabalhava num hospital, cada quarto tinha 4 leitos. Né? Então, você tinha que atender a pessoa no leito, a pessoa estava com cirurgia, ela estava com corte de fora a fora, toda costurada, ela não tinha como sair do leito para ir para uma salinha para a gente conversar, eu tinha que atender alguém no leito. E quando eu atendia alguém no leito, não tinha isolamento de um leito para o outro. Então, eu estava aqui conversando com ela, o cara do lado ouvindo, sabe? E aliás, muitas vezes, coisas até meio ruim, porque às vezes o cara começava a falar aqui, o outro do lado abriu um olho assim, dizendo, meu Deus, né? E acontecia, aí você tinha que atender o outro também, né? Mas ainda aí, é uma condição de trabalho digna ou não é? Muitas vezes você faz o que é possível dentro da condição que se apresenta, entendeu? É o ideal dos mundos, é o melhor dos mundos? Não, mas você tem que efetivamente, muitas vezes, ou você faz aquilo ali, ou você não atende. Então, aqui a gente tem que prezar cada situação. Mas, dentro daquele contexto, dentro daquela situação que está dada para você, às vezes uma situação de emergência, né, você tem que atender como dá, como pode,
você tem que prezar, você tem que buscar, tentar fazer isso de forma estabelecer as condições de trabalho mais dignas e mais adequadas possíveis, tá? Outra coisa que tá, isso aqui, né? Utilizando-se princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentadas na ciência psicológica. Aqui tem uma coisa que é... Depois eu acho que tem até um outro artigo que fala também disso, mas já vamos tocar nisso aqui. Por exemplo, fundamentadas na ciência psicológica. Você pode usar qualquer técnica para atender uma pessoa ou para fazer um trabalho psicológico. Você pode usar qualquer instrumento. Né? Não, né? Você não pode. Por que você não pode? Porque é como está falando aqui, ó, fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem dissoante, que é para ficar claro para vocês entenderem, né? Eu posso, por exemplo, num consultório, atender uma pessoa jogando tarô, por exemplo. Vou jogar um tarô lá para tentar entender por que a vida dela é do jeito que ela é. Então eu vou pegar o tarô, jogar as cartas lá e vou utilizar. Né? Posso fazer isso? Não. Por que eu não posso fazer isso? Tem algum problema no tarô? Não. É uma técnica de outras pessoas usam. Né? O próprio Jung, né? Um dos grandes nomes aí da psicanálise e da psicologia, né? Fundou a escola de psicologia analítica. Ele não queria usasse tarô com os pacientes dele, pelo menos que eu saiba, não. Mas ele estudou tarô. Aliás, eu tenho um livro aqui. Eu tenho ali, nem sei onde é que tá. Mas tem um livro ali de tarô analisado pelo Jung. Né? Então, então, posso ou não posso usar? Não pode. Não pode por quê? Por causa disso aqui, ó. Não é uma técnica, tá, que é fundamentada na ciência psicológica. Tá? Não é fundamentada na ciência psicológica. Então a gente só vai poder usar técnicas, tá, que sejam específicas daquelas dentro das ciências que a gente vai lembrar. A psicologia ela é entendida como uma ciência, né, hoje. Então a gente só vai poder usar recursos, conhecimentos e técnicas oriundos da ciência psicológica. Então técnicas que não sejam aquelas dentro das escolas que vocês estudaram, né, que vocês vão vir estudar, a gente não pode utilizar. E muitas vezes, tá, até algumas técnicas que a gente estuda na universidade, você não necessariamente pode utilizar depois. Tá? Eu não vou dar nomes aqui, porque como isso aqui é YouTube, né, todo mundo pode ver, então eu não quero causar nenhum melindre. Tá? Mas, por exemplo, alguns anos atrás aí aconteceu um certo desgaste com uma certa corrente teórica, vamos dizer assim, nem sei dizer se é uma corrente teórica da psicologia, é uma corrente teórica, uma corrente de pensamento que era ensinada dentro de uma universidade. Também não vou dizer o nome da universidade, né? Mas os alunos estudavam aquilo, aprendiam aquilo, e aí, quando saíam da universidade, iam atuar e arrumavam um problema com o conselho, porque o conselho dizia, isso não é reconhecido pela ciência, né? Pela ciência psicológica. E aí eles diziam assim, como não é reconhecido pela ciência? Eu aprendi na universidade, né? Aprendi lá na universidade, como é que eu não posso? E aí realmente causa um certo celeuma. Algumas técnicas vocês vão ver que causam essa celeuma. Tá? Porque nem tudo que você estuda na universidade, por exemplo, eu posso estudar tarô na universidade, não posso? Posso. Eu posso dar uma disciplina para vocês falando sobre o tarô na abordagem junguiana, na perspectiva junguiana. Né? Posso dar uma disciplina. Aliás, se vocês quiserem, eu dou aí a próxima disciplina. Eu tenho um tarô em algum lugar, eu tenho. Né? Então, posso estudar isso? Pode. Estudar você pode. Você pode utilizar isso como técnica profissional dentro da categoria psicólogo? Não. Porque isso não é reconhecido oficialmente pela psicologia. Aí vem a pergunta, mas quem é que reconhece o que é científico na psicologia? É o conselho ou é a universidade, a academia? Bom, essa briga está aí há muito tempo. E até hoje a gente não tem um consenso. Então, via de regra, o que eu digo para vocês é, se você quer ser um psicólogo, se você quer atuar como um psicólogo, utilize técnicas que são reconhecidas pela ciência psicológica e que são autorizadas pelo conselho. Posso fazer acupuntura? Pode. Né? A acupuntura, outra hora eu até falo para vocês aqui nessa disciplina, não, mas em outra disciplina eu posso falar. A acupuntura durante muitos anos não era reconhecida pelo conselho. Se você fosse psicólogo e colocasse lá uma agulhinha aqui no ponto C7, aqui o ponto do coração, né?
para tratar a ansiedade, que é um dos pontos onde você trata a ansiedade, né? Meu Deus, você tá maluco, você perdia o teu CRP se você fizesse isso. Mas, num dado momento, a psicologia começou a olhar para a acupuntura como uma técnica vista como reconhecida cientificamente e tudo mais, e não, a partir de hoje o psicólogo pode fazer. Então o conselho, ele chancelou que você pode utilizar a acupuntura. Né? E aí hoje os psicólogos podem usar, por exemplo. Então o que eu recomendo a vocês amanhã depois? Está na dúvida, não sabe se a técnica que eu fiz um curso lá de capacitação com um psicólogo, não sei da onde, muito legal, muito bom. Mas será que isso aqui eu posso usar? Está na dúvida? Busca um conselheiro, né? Busca o conselho e pergunta se essa técnica aqui ela entra aí no rol das técnicas que são autorizadas, liberadas por um conselho. É melhor do que você depois ter que ter uma complicação aí com uma reação com o conselho, tá? Então, assim, via de regra, tá? A gente só utiliza técnicas que sejam reconhecidamente fundamentadas na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. E o que é a legislação profissional? São as diversas resoluções que o Conselho publica, tá? Como eu falei, a acupuntura não era uma coisa reconhecida pelo Conselho. Não está aqui no Código de Ética dizendo que o psicólogo pode fazer acupuntura. Mas, num dado momento, o Conselho baixou uma resolução, então aqui, legislação profissional, e nessa resolução diz, a partir de hoje, os psicólogos podem atuar com a acupuntura. Então, aí está valendo, tá? Então, muitas vezes é difícil você pegar todas as resoluções e ler para saber que tipo de técnica, que tipo de terapia, que tipo de coisa você pode fazer ou não, né? Então, mas via de regra, às vezes consultar um conselheiro, se você está na dúvida, né, é melhor. Bom, vamos lá, 21 minutos já. Esse eu vou dar um pouquinho mais. Eu passei aqui, deixa eu ver. Opa, me perdi. D, aqui, né? Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou emergência sem visar benefício pessoal. Aqui é o seguinte: sempre que houver alguma situação de calamidade pública, como está aqui, calamidade pública, deixa eu pintar aqui, né? Dá para pintar? Dá. Sempre que houver. Meu Deus, meu mouse está ruim. Meu mouse está muito ruim. Meu Deus do céu. Enfim, não está funcionando aqui meu mouse. Não está funcionando. Vou tirar aqui. Sempre que houver uma situação de calamidade pública, agora travou tudo. Calamidade pública ou emergência, tá? O psicólogo é obrigado, tá? É um dever, é uma obrigação do psicólogo prestar atendimento sem visar um benefício pessoal. Vocês agora, bom, estamos tendo aula remotamente aqui por causa da emergência, né, da situação aí do Covid. Esse caso foi um exemplo, né? Vocês devem ter visto que pipocou, vamos dizer assim, na internet, psicólogos prestando atendimento, né, psicológico, prestando assistência psicológica a pessoas que estavam aí sofrendo com a pandemia. E vocês viram que muitos, e acho que a maioria, eu não conheço ninguém aí que tenha cobrado, a não ser quem já trabalhasse com isso, mas eu não vi ninguém cobrando, não tem isso, né? As pessoas, voluntariamente, elas começaram a atender, quem é psicólogo, claro, né? Começaram a atender as pessoas numa situação aqui, de emergência, uma pandemia mundial, né? Quer mais emergência do que isso? Né? Então, uma pandemia mundial sem visar benefício próprio, né? Ninguém começou, vou te atender, mas depois você acerta comigo lá quanto é que você vai poder me pagar para ver, porque, né? Não, as pessoas tiravam, claro, cada um dado a sua condição, né? Dado a sua possibilidade, tiravam lá 1 horinha por dia. Vocês devem ter visto muito isso, né? Sites com centenas não, né? Mas dezenas de psicólogos ali, onde o cara diz assim, olha, eu faço atendimento, eu cobro, minha terapia online aqui é dia tal, mas na terça-feira de manhã eu estou fazendo atendimento gratuito aqui e tal, me procura lá, tá com problema com relação ao Covid, me procura lá que eu te atendo. Teve muito disso agora, de março até agora, estou gravando esse vídeo agora, hoje é setembro, foi setembro, né? Teve bastante, vocês viram muito disso, é isso aqui, então é uma obrigação do psicólogo prestar serviço profissional, tá? Em situações de calamidade pública e emergência, sem visar benefício pessoal. Outro, a obrigação do psicólogo também é dever estabelecer acordos de prestação de serviço que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de serviços de psicologia. Aqui não tem muito o que falar, né? Então é prestar serviço que respeitem os direitos, né, do usuário ali ou de quem está se beneficiando com o teu trabalho. F,
fornecer a quem de direito, na prestação do serviço psicológico, dos serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional. Ora, aqui às vezes, isso aqui é interessante porque a gente vai ver assim, ó, muitas vezes você está atendendo, vou usar muito exemplo de clínica, tá? Porque às vezes é mais fácil falar da clínica do que, mas só por exemplo, você está atendendo um adolescente, por exemplo. Olha, ele é teu cliente, né? Mas aqui, ó, a quem de direito, mas a adolescente não é ainda uma pessoa legalmente que ela tem, ela não tem autonomia, não é autonomia, me foge a palavra agora, tá? Me foge a palavra, mas, ou seja, ela ainda é submissa aos pais, tá? Então o pai tem direito, alguns direitos, né, sobre o adolescente. Então muitas vezes ele quer saber não do que você está falando na terapia, isso ele não vai saber nunca mesmo, isso aí é uma relação tua com o teu cliente ali, mas ele quer saber, por exemplo, assim, quanto tempo mais vai durar, né, ou está previsto a durar a terapia, para poder se precaver financeiramente ou alguma coisa assim, né, ou como é que está o andamento dessa terapia, quais são os avanços, né, o que aconteceu. Então você é obrigado a fornecer a quem de direito, ou muitas vezes um juiz faz uma solicitação dessa, um médico faz uma solicitação dessa, está lá no hospital atendendo alguém, e o médico quer saber se ele deve fazer a cirurgia agora ou não. Por exemplo, acontecia comigo quando eu estava lá no hospital. Sabe, o cara está pronto para fazer a cirurgia, pronto emocionalmente para fazer a cirurgia, e o médico solicita um caso lá não era um parecer, mas era pelo menos uma coisa lá no prontuário, lá, né, falando, olha, pode ir e tal. Então, ele tem o direito de saber isso. Veja, não é saber o que você está tratando com a pessoa, não é isso, mas saber como é que está o andamento do atendimento, para saber como é que está a situação, para que eles possam, de repente, tomar decisões deles lá em relação aos procedimentos que eles têm que tomar. Tá? Então, é obrigação nossa fornecer aqui, ó, quem de direito, né, na prestação de serviços, informações concernentes ao trabalho, tá? Não à relação terapêutica, ou alguma coisa que você esteja trabalhando, em relação ao trabalho que você está desenvolvendo. Eu vou tentar agilizar um pouquinho, porque já quase meia hora já. G. Informar a quem de direito os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou o beneficiário. Foi o que eu acabei de dizer, né? Então, muitas vezes você está atendendo uma pessoa adolescente e, sei lá, e o pai da pessoa, dessa criança, desse adolescente, quer saber lá como é que está o andamento da terapia, é direito dele, claro, né? E você tem que informar essa pessoa como que está andando, mas não informar o que vocês estão discutindo lá, né? O que vocês estão debatendo lá, o que vocês estão trabalhando. Isso é você, o seu cliente, não a pessoa. Mas informações sobre o trabalho, as pessoas têm direito, você é obrigado a dar essas informações. Tá? H. Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos. Deixa eu marcar aqui, né? Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados a partir da prestação de serviços psicológicos e fornecer, sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho. Então, é muito parecido com o outro, só que essa é uma decorrência, né? Então, vamos supor que você vai encaminhar. É fácil para vocês entenderem. Você está atendendo alguém, uma pessoa, e de repente essa pessoa apresentou um outro problema. Sei lá, por exemplo, você está tratando uma pessoa que tem problema de obesidade, por exemplo, e essa pessoa apresentou algumas questões que seria interessante você encaminhar ela para um nutricionista, por exemplo. Você faz o encaminhamento. Você encaminha, olha, eu conheço um nutricionista assim muito bom, então você encaminha. Geralmente, outras, eu vou tentar uma coisa. Você não encaminha para um, tá? Você dá 3 pessoas, pelo menos 3, e deixa a pessoa escolher quem ela quer, né? Porque você não vai induzir ela a ir em alguém que você queira, tá? Não pode fazer isso é antiético. Você dá 3 opções para a pessoa, ou se ela quiser ir para um quarto, tudo bem, direito dela, né? E aí quando ela vai atender, quando ela vai se consultar com essa outra pessoa, esse profissional, esse nutricionista, por exemplo, ele pode querer saber a quantas andam, né? Ou alguns elementos que possam ajudar no trabalho dele. Então você, quando faz o encaminhamento e você é solicitado por um outro profissional, né, a fornecer informações concernentes que possam auxiliar a atuação daquele profissional, você também aqui é obrigado a fornecer, tá? Eu estou agora correndo um pouquinho por causa do tempo, mas vamos ver aqui. Deixa eu subir um pouquinho aqui.
zelar para que a comercialização, aquisição, doação, empréstimo, guarda e forma de divulgação do material privativo do psicólogo sejam feitas conforme os princípios deste código. Ora, quando a gente está falando aqui material privativo do psicólogo, o que é material privativo do psicólogo? Basicamente são os testes, tá? Testes psicológicos. Então é uma obrigação nossa, enquanto psicólogo, tá? Zelar pela comercialização. Quem não é psicólogo não pode comprar teste psicológico. A comercialização, aquisição, doação, você não pode doar também para qualquer pessoa, tá? Empréstimo e aqui, ó, principalmente guarda, tá? E forma de divulgação, por exemplo, eu vou emitir um parecer, um laudo lá de uma pessoa. Vocês não fizeram avaliação psicológica ainda, vocês vão fazer a testes 1, avaliação 1 semestre que vem, avaliação 2 é comigo ano que vem, acho. Lá na minha disciplina eu passo bem para vocês como fazer parecer, laudo, né, todos esses elementos. Ali no parecer, no laudo, você não vai ficar destrinchando tudo. Você vai ao que interessa, ao foco do que é importante para quem é o profissional fazer o que tem que fazer na atuação dele. Então aqui, ó, você vai zelar pela forma como vai ser divulgado elementos aqui do material que é privativo do psicólogo, tá? Você não vai descrever tudo que apareceu lá no teste, você não vai descrever na avaliação, tá? Você vai dar só a informação que é necessária, que é importante efetivamente para outra pessoa lá, um médico, um juiz ou o que seja, tá lá fazendo o trabalho dele. Então, basicamente, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? Em relação às coisas que são relacionadas ao material privativo do psicólogo, e quando a gente está falando do material privativo do psicólogo, são testes psicológicos, tá? Porque a única coisa que é privativa mesmo do psicólogo são testes psicológicos. Bom, gente, já que deu meia hora aí, eu acho que eu vou parar aqui no item I, e aí no próximo vídeo a gente continua aqui a partir da letra J. Tá ok? Então, vamos parar pelo tempo, né? Já deu meia horinha aí, para não ficar muito longo o vídeo. Então eu paro aqui, tá? Dúvidas que vocês tenham, anotem aí, que aí quando a gente fizer o nosso encontro lá pessoal, a gente tira e a gente vai caminhando, tá bom? Então vejo vocês no próximo vídeo, né? Acho que ainda não é no próximo encontro, não é o próximo encontro síncrono, acho que é no próximo vídeo ainda. Então vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau!